Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista do Maçom News. Hoje a gente conta com a participação do Adriano Medeiros, que publicou o livro Virtudes de Molay. Ele que é da cidade de Lages, Santa Catarina. A gente vai conhecer um pouquinho do autor do livro e um pouquinho da proposta, né, dessa publicação. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, graças a Deus. Então você é gaúcho, está tomando chimarrão aí. Isso mesmo. Eu nasci lá na terra dos presidentes, nasci em São Borja, onde nasceu Getúlio Vargas, João Goulart, né? Me criei lá no Rio Grande do Sul e depois eu vim para Santa Catarina, vim para cursar o mestrado e aí conheci minha esposa, né? E hoje nós temos a minha família, que é eu, minha esposa, dois filhos, que aí tem o Luiz e a Cecília. O Luiz vai ser Demolay, eu acho, né? E a Cecília, Uhum. filha de Jó, tomara. E você mora atualmente em Santa Catarina, não é isso? Isso, eu moro na cidade de Lages há 10 anos. Eu moro aqui na cidade de Lages e para mim é uma alegria, né? Eu acho que eu sou feliz em estar aqui. Eu acho que é um paraíso para mim, assim. Eu fico muito contente de poder viver aqui, ainda mais de poder trabalhar pela causa Demolay. Legal. Qual é a tua história com a Ordem Demolay? Você se tornou Demolay? Você é maçom atualmente? Você ocupa algum cargo dentro da Ordem? Qual é a tua trajetória? No livro também eu coloco na abertura do livro que eu conheci quando no meu tempo de escola lá no Rio Grande do Sul. Eu conheci, eu tive colegas de aula que eram Demolay, né? E eu ficava meio intrigado, tá, mas o que eles fazem? Qual é a ideia deles, né? Nunca recebi o convite para participar, porque também nunca me interessei em perguntar como é que era, né? E então, o tempo passou. Quando eu vim embora para Santa Catarina, eu acabei que fui convidado para entrar na maçonaria, fui iniciado na maçonaria, e aí um meu irmão da loja, um grande amigo, o Carlos, me disse assim: escuta, tu conhece a Ordem Demolay? Eu digo: já ouvi falar, não tenho grande conhecimento. Ele assim: vamos trabalhar pela Ordem Demolay? Eu digo: vamos. Né? E desde aquele momento eu me encantei com a Ordem Demolay, com toda a ritualística, com toda a filosofia que eles têm, e então não parei. Já estou há anos, né, participando da Ordem Demolay. Eu sou consultor do capítulo, né, e também conselheiro do Castelo dos Escudeiros, né, que é para as crianças menores. Uhum. E a Ordem Demolay, para mim, é uma ferramenta muito importante, né, para poder mostrar para o jovem que ele tem um futuro, que ele tem que ter um ideal, que ele tem que ter uma forma de vida, né, para poder persistir e continuar na vida dele. Legal. Adriano, fala para a gente um pouquinho o que é a Ordem Demolay, porque tem muita gente que está acompanhando as entrevistas, que está ouvindo pela primeira vez falar em Demolay, quem foi Demolay, o que é a Ordem Demolay, o que é que eles fazem, por que é que eles vestem aquela capa, né? Muitas vezes vê aquela foto daquele ritual, o Demolay E ajoelhado, fazendo um juramento. Tu pode falar um pouquinho para a gente sobre o que é a Ordem Demolay? posso. A, a Ordem Demolay é uma ordem filantrópica, né, filosófica, é uma fraternidade de jovens, ela é uma entidade paramaçônica, ou seja, ela é apoiada pelos maçons, assim como as filhas de Jó, né, o Betel das filhas de Jó também é apoiado pela maçonaria. O início da Ordem Molay ela acontece lá depois da Primeira Guerra Mundial, com Frank Sherman Lane, quando ele cria um grupo de apoio a jovens filhos de soldados que morreram na guerra. Né? E ele se deu conta de que esses jovens precisavam de uma referência, precisavam de uma ajuda. Ele começa, na verdade, com um time de beisebol, né? E depois ele pensa: olha, eles precisam mais do que isso, né? Eles precisam ter uma formação mais basilar para seguir o caminho deles. E aí ele convida um outro maçom, né, o Frank Arthur Sherman, para montar a ritualística da Ordem Molay. E aí eles acabam se baseando na história dos soldados do templo do rei Salomão, dos templários, né? Todos os ideais de vida, o desejo de justiça, de verdade, né? De melhoria da sociedade, e eles montam toda a ritualística. A capa, né, é interessante, ela vem desse contexto dos soldados templários, né? E eles viam a capa como um manto sagrado, como um processo de respeitar todas as virtudes que o Pai Celestial, no caso Deus, né, pode oferecer para as pessoas. A Ordem Molay ela aceita indivíduos de todas as religiões, porque não importa o nome, né?
Deus é uma situação que vai ajudar a todos. Então, desse processo surge a Ordem de Molay, e até hoje ela existe. No Brasil, ela já está há mais de 40 anos atuando. A tua pergunta é muito importante, porque muitas pessoas não conhecem de fato a Ordem de Molay, inclusive maçons, às vezes não tem contato, não tem um capítulo perto, né? Mas ela é uma entidade que ela vem para suprir esse apoio. E não é só filho de maçom que participa, né? Pessoas jovens da comunidade, a Ordem Molay tem como princípio basilar ajudar a escola pública e fortalecer o desenvolvimento do jovem na sociedade. Uhum, muito bom. O Land, que é conhecido até os dias de hoje como o Dead Land, né? O pai Land. E o Sherman que fez toda a parte da ritualística, né? Que criou a parte da ritualística. Vamos falar um pouquinho agora do teu livro, né? Uhum. É de que editora o teu livro? Da editora Wiclap, é uma editora que ela funciona de forma virtual, né? Porquê? Por causa todo o processo é feito direto pelo sistema que eles têm. Então a gente manda lá, monta todo o texto, né? Nós mesmos podemos montar a capa e entregar. Eles fazem o processo, porque fica mais barato esse processo para eles, então eles fazem todo a publicação, todo o processo de transformar o livro num arquivo em um livro físico, né? E aí por isso que a editora faz esse processo. É uma editora que fica em São Paulo e ela está evoluindo muito nesse processo de publicação. Uhum. É um livro físico, é um e-book, ou é livro físico e e-book também? Ele, por enquanto, ele é só um livro físico, né? A editora, na verdade, o processo deles que eles conseguem ganhar é no processo de imprimir, né? Que é o custo maior. Eles estão diminuindo todos os outros custos e aí vira só o livro físico, já para que eles possam retirar até algum retorno financeiro. Então, por enquanto, só com um livro físico, né? E aí, por isso que as pessoas adquirem direto na editora. Ok. Adriano, o título do livro chama muita atenção, né? Virtudes de Molay. Você falou muito bem, foi muito claro aí na sua explicação sobre o que é a Ordem de Molay e qual a proposta dela. Mas por que que você escolheu como título do livro Virtudes de Molay? Por causa que, na verdade, a Ordem de Molay ela tem 7 virtudes cardeais, né? E essa Ordem de Molay ela contribui formando essas virtudes, ela consegue desenvolver nesse jovem um pensamento positivo. As virtudes são amor filial, reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. Essas 7 virtudes elas vão permear a vida do jovem que, quando chegar na fase adulta, ele vai saber entender esse processo filosófico. Quando eu comecei a participar da Ordem de Molay, e aí os demolês têm que fazer trabalhos, têm que fazer leituras, têm que falar sobre isso, né? Eu via que eles tinham uma grande vontade de aprendizado, mas o conteúdo estava esparso, estava um pouco aqui, um pouco ali, por isso eu resolvi fazer essa pesquisa. Eu sou professor de história, né? E aí eu resolvi fazer essa pesquisa e fazer esse livro. Quando eu comecei a mostrar para alguns demolês, disseram: nossa, tio, muito bom isso, muito legal. Tem aqui as informações que a gente precisa, daqui a gente pode, e tem bibliografia que a gente pode partir para outras informações mais concluentes, né? Então eu achei que eu poderia, com isso, ajudar outros demolês, né, fazendo essa publicação. Uhum. É muito interessante, Adriano, porque eu acredito que existem muitos demolês que praticam as 7 virtudes da ordem, fazem filantropia, né, toda a parte das 7 virtudes do demolê, mas eles não têm esse embasamento teórico, não têm onde buscar um pouco mais de conhecimento. Eu acho que tua obra ela vem preencher essa lacuna no Brasil hoje e é, de certa forma, uma referência atualmente como um livro falando das virtudes do demolê, né? A gente tem algumas bibliografias, né, que não são especificamente para a Ordem de Molay, mas que podem ser utilizadas como um movimento de estudo. O que eu fiz, na verdade, foi fazer esse levantamento, escrever esses textos, são 10 textos, né, 10 artigos que vão criar esse processo. O que me deixa contente, né, é saber que esse jovem, quando ele entra na ordem, ele não está assim perdido. Ele disse: olha, eu gostaria de aprender mais sobre a ordem, eu gostaria de saber mais sobre as virtudes. Então, esse texto vai
trazer isso. É claro que não é um texto que vai elucidar tudo, né? Mas que vai trazer para ele uma base para que ele possa continuar caminhando. Dessas virtudes todas, né, a que eu mais trabalho, que eu mais gosto de falar é sobre o amor filial. Por quê? Né? Porque nós temos que entender que os filhos, eles são fruto de uma família, de uma relação. Não necessariamente que os pais tenham que ser casados a vida inteira. A gente sabe que no mundo de hoje os pais se separam, mas a família, ela é um bem, né, que mesmo persiste, pai e mãe. E a partir disso, esses jovens entendem que dessa força basilar, né, do ensinamento do pai e da mãe, ele vai, e respeitando isso, ele vai conseguir ter uma força muito grande para poder continuar. Então, muitos jovens me perguntavam, tá, mas o amor filial, o que significa? Eu tenho que, é só respeitar o pai e mãe? Não, não significa disso. Significa de vocês saber que o que eles fazem por vocês, vocês também podem fazer para os outros, né? Quando vocês forem adultos, vocês vão ensinar outras pessoas da forma que os pais ensinam. Então, me chama muito atenção isso, que os filhos, depois que começaram, a gente começou a conversar com, eu comecei a conversar com alguns demolês, eles começaram a entender que falar de uma virtude, né, não é simplesmente entender ela, mas é colocar ela em prática. E às vezes é muito fácil, é só a gente colocar em prática aquilo que os pais nos ensinam. Muito bom. Essa tua camisa me chamou muito a atenção. Mostra ela para a gente aí. Essa é a camisa Ah, do capítulo, né, daqui de Lages, e aí todos eles fazem uma camisa. Para mim tem que ser especial, porque eu sou, acho que um pouco gordinho, não sei se tu não. Eu gosto muito de usar essa. Embora não tenha sido demolei na minha juventude, na minha infância, eu me sinto muito completo. Né? Aqui tem o capítulo número 81 da cidade de Lages, né, que é o brasão do capítulo, e eu gosto muito de dizer assim que eu participo, que eu apoio a Ordem Molei, principalmente quando a gente faz filantropias, né, que é uma coisa que a gente faz, que a gente gosta muito, e isso aquece o coração da gente, né? uhum. Eu lembro, Adriano, que eu ia entrar para a Ordem Demolê. Na verdade, eu não tinha contato com maçonaria, eu não conhecia tão bem, mas recebi a indicação de um maçom, que me explicou o que era, mas minha mãe não permitiu, por conta de uma série de mitos que existem, né? E Então, eu acho que teu livro também é importante para, né, fazer cair, né, essas inverdades que existem, esses mitos, para entender que a maçonaria e também a Ordem de Molay são muito importantes para a sociedade. Né? Tem ações muito positivas de transformação social. tem uma das sessões ritualísticas da Ordem de Molay que é uma homenagem à mãe, especificamente à mãe, né? E eu trabalho numa escola e tem muitos alunos que eu vejo lá, esse rapaz tem um potencial muito grande, ele tem uma presença de líder, ele tudo, ele se dedica, né? Eu convido, vou, converso com a família diz, não, não, Deus o livre, não, esse negócio aí, muito maçonaria, Deus me livre, né? Eu digo, vamos fazer o seguinte, vocês vão numa reunião ritualística pública, vocês vão assistir, vocês vão ver como funciona. Então, geralmente, quando as mães vão, né, eu peço que as mães lá, elas assistem e elas se dão de conta de que isso essas lendas, esses mitos que existem, né, é pura especulação. E elas ficam muito encantadas pela forma como a gente trabalha. Geralmente, o que eu faço? Eu pego um exemplar do livro, eu dou de presente, né, digo, leia antes, leia, né, e depois a senhora me diz o que a senhora disser, e o que a mãe disser é o que está valendo. Né? Se a senhora Uhum. disser não, é não, pronto, se ela disser que sim, é sim. E isso rompe uma barreira muito importante. Né? Então, os pais eles começam a entender um pouquinho desse processo. Ok. Adriano, como é que os demolês, maçons, pessoas interessadas podem adquirir o teu livro? Esse livro ele é direto na editora Wiclap, né? Então é só abrir lá a página da editora Wiclap, U-I-C-L-A-P, né? E colocar ali na busca, colocar Demolei, que vai aparecer. Por enquanto é o único livro que tem publicado sobre a ordem Demolei. Ou se não, pelo meu Instagram, né? @virtudesdemolei, e ali na bio do Instagram tem o link direto para adquirir o livro na página da editora. Tem uma questão importante que eu gostaria de comentar, é que Uhum. depois comecei antes de escrever o livro, né, e depois comecei a ter um contato maior com a Ordem de Molay, eu comecei a pesquisar na internet e comecei a ter contato com outros capítulos do mundo.
né? Então, eu procurei maçons e demolês em vários países onde a ordem funciona. Hoje eu tenho grandes amigos e grandes sobrinhos, né? Eu converso com o pessoal do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, né? E agora, por último, eu recebi um convite da Itália. Conversei com alguns demolês e maçons na Itália. Eles estão fazendo esse ano, se não me engano, 25 anos do início da Ordem Molay na Itália. Estou fazendo um congresso esse final de semana, dia 25, amanhã, domingo, dia 25 de setembro, na Itália, em Roma, e eles me convidaram para participar, né? Claro, não pude ir por causa da questão profissional e coisa e tal, lá, mas me chamou muita atenção que eles ficaram muito encantados com esse processo, né, de como a Ordem Molay funciona aqui no Brasil, como ela trabalha, como ela tem essa força. Também converso com vários demolês nos Estados Unidos, de vários capítulos, né, e me chama a atenção a forma como eles trabalham lá. Nós temos toda essa ritualística, nós usamos a capa, nós temos aquela roupa, calça preta, camisa branca, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não fazem isso. A pessoa vai com a roupa que ela quiser, lá ela coloca a capa e faz a sessão ritualística, né? E me chama a atenção que, mesmo tendo características diferentes, o orgulho, né, e a vontade de fazer filantropia, de trabalhar, de evoluir, é igual. Isso é uma coisa fantástica. Eu não sei se outras entidades fraternas conseguem ter esse mesmo processo, né, que nós conseguimos, que a Ordem Molay consegue, de manter esse jovem nesse pensamento evolutivo. Uhum. Bem, pessoal, a gente já está encerrando aqui a entrevista. Queria agradecer muito ao nosso convidado, que é o Adriano Medeiros, lá da cidade de Lages. Ele que é gaúcho, mas mora atualmente em Santa Catarina. É autor do livro Virtudes de Molay. Quem quiser conhecer, vai no site da editora ou então procura o Instagram do Adriano, que é Virtudes de Molay. Então, muito obrigado, Adriano. Parabéns aí por essa obra. Fiquei muito feliz quando eu vi o lançamento. Realmente é uma obra muito importante para quem quer se aprofundar, conhecer um pouco mais da Ordem de Molay. Eu te agradeço esse espaço, Adilson. Eu fico muito, muito contente com isso, né? E é uma felicidade a gente poder fazer um trabalho e uma atividade que isso vai se reverter para os nossos jovens, né? O teu trabalho e o meu trabalho é um trabalho de formiguinha, mas ele é muito importante e ele deve ser feito. Eu te agradeço muito pelo teu trabalho e pelo teu empenho em favor da maçonaria e de todas as ordens paramaçônicas. Eu que agradeço, Adriano. Então a gente vai ficando por aqui e até a próxima entrevista do Maçom News. Tchau, tchau.